Oi, gente, hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre Corte de Espinhos e Rosas, livro escrito pela Sarah J. Maas. Se você costuma acompanhar, conteúdos relacionados à literatura na internet, com certeza você já ouviu falar sobre A Corte de Espinhos de Rosas, ou ACOTÁ, que é como os fãs acabaram apelidando lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil também na internet. Esses livros eles já foram lançados há um tempo, são mais de 3 livros, teve uma trilogia, aí teve um spin-off e agora já tem um 4º livro que parece que vai ser o início de uma nova trilogia. Então é uma série assim que é muito grandiosa, tá muito famosa. E eu tinha uma certa curiosidade de saber, como era essa história, como era esse livro. Mas por muito tempo eu fiquei adiando a minha leitura, de Corte de Espinhos de Rosas, porque eu não estava, digamos assim, tão interessado em ler livros assim, mais YA, mais jovens. Nada contra esse tipo de literatura, inclusive eu sempre gostei bastante, mas nos últimos anos eu estava tentando ler mais clássicos, assim, principalmente de fantasia e de ficção científica, que são 2 gêneros que eu gosto muito. E aí eu tava nessa jornada, assim, de realmente querer descobrir os clássicos pra conhecer mesmo, Então eu tava lendo, assim, Duna, Fundação, tava relendo O Senhor dos Anéis. Só que acontece, que esses livros são um pouco densos, E eu acabei ficando com a ressaca literária, assim, muito forte. Eu não tava conseguindo fazer a minha leitura fluir bem. E aí, esse ano, eu decidi que eu vou começar a misturar minhas leituras, Ficar mesclando e alternando alguns livros mais densos e alguns livros, mais leves, mais joviais. E aí, basicamente, eu comecei a fazer isso, quando eu li Bridgerton, que foi indicação da minha amiga, Larissa. Eu já fiz vídeo aqui falando sobre o primeiro livro do que eu e o segundo, que é O Visconde que Me Amava. E acabou sendo uma coisa, gente, que me ajudou muito, sabe? Ler um livro mais leve. Eu finalmente voltei a ter o hábito de leitura, Tô conseguindo ler todo dia, Antes de dormir, eu leio pelo menos um capítulo de um livro. Isso era algo que eu não tava conseguindo há muito tempo. Então, eu fiquei muito feliz, de fazer essa mudança na minha leitura, Deixar um pouco de lado esses livros mais densos. É claro que eu não vou desistir de ler eles, mas eu vou ficar alternando. E no meio disso, veio Corte de Espinhos e Rosas, que eu acabei vendo na Amazon, tava em promoção. Esse livro aqui é bem caro. Na verdade, todos os livros dessa saga são bem caros, mas tava R$30 lá na Amazon. E eu acabei comprando, porque a minha amiga Larissa, que inclusive é a mesma que me indicou Bridgerton, ela tava lendo esse livro, ela tava amando muito, Ela já tava lendo a sequência quando eu comprei esse daqui. E aí, pelo que ela falou, eu fiquei com vontade de conhecer, Porque ela falou que era uma coisa, assim, de fantasia, que tinha muito romance. Eu sempre gostei de ler romances YA, Principalmente, assim, porque uma das principais leituras que eu fiz, que me fez, tornar leitor, foi a saga Crepúsculo, Que inclusive eu gosto muito até hoje. E Harry Potter, que é de fantasia. Então, esse livro aqui que misturava os dois, eu achei que seria uma forma de eu me reconectar com aquele meu início da vida de leitor, sabe? Voltar a me apaixonar pela leitura. E foi por isso que eu decidi ler Corte de Espinhos e Rosas. Mas então, gente, qual é a história de ACOTÁ? Aqui a gente vai conhecer a terra de Prythian, que inclusive, tem aqui o mapinha. E esse lugar, é dividido entre a terra dos mortais, onde vivem os humanos, e as terras feéricas, que os feéricos são criaturas místicas, meio parecidas com fadas. Aqui a gente tem, com mais detalhes, a vila onde vai morar nossa protagonista, e aqui várias cortes de feéricos, nessa parte aqui de Prythian. Acontece, que a nossa protagonista é uma menina humana chamada Fairy, e ela, precisa caçar para poder alimentar a sua família, porque eles são bem pobrezinhos, Eles estão numa casa, assim, toda acabadinha. E isso até me lembrou um pouco, assim, uma vibe Jogos Vorazes, da Katniss. Mas as histórias não tem nada a ver, sabe? Não é cópia, nem plágio, nem nada. É só uma semelhança, para vocês entenderem mais ou menos a vibe que a gente tem no início desse livro, quando a gente conhece a Fairy. Acontece que, ela vai pra floresta para conseguir, caçar lá e alimentar a sua família. E ela acaba matando um lobo, que na verdade é um feérico disfarçado, por magia. Depois que isso acontece, ela volta pra casa dela, tudo mais, ela consegue até alimentar a família e vender o couro do bicho lá, que ela acaba arrancando a pele. Só que lá na casa dela chega o Tumbling, que é o grão feérico, da corte primaveril, que ele era amigo desse feérico que ela matou. E agora, como punição, ela precisa ser levada para a corte da primavera, viver lá com os feéricos e nunca mais poder rever a sua família. Eu não sei se vocês já repararam, mas essa história aqui, ela tem um pouco de inspiração na história da Bela e a Fera, Inclusive eu tô aqui, gente, com o meu Blu-ray do filme da Disney,
né? Essa história aqui, ela é inspirada em A Bela e a Fera. É claro que tem suas diferenças, né? Mas a vibe é bem essa daqui. A gente percebe isso, né? Até aqui no final do livro, na verdade na orelha aqui nessa parte, que fala um pouquinho sobre a autora. Aqui ela comenta, né, que ela adora contos de fadas e adora filmes da Disney. Isso foi uma coisa que eu gostei muito quando eu li sobre a autora, né? Porque eu sou muito fã da Disney. Eu tenho uma coleção não só aqui, né, do Blu-ray da Bela e a Fera, mas eu tenho o Blu-ray de todas as princesas Disney, né? Eu amo esses filmes, eu amo as princesas. Eu também adoro contos de fadas. Então o fato desse livro, né, ele ser inspirado em um conto de fada foi uma coisa que já me agradou muito, mas eu já aviso que pode acabar fazendo com que alguns de vocês não gostem tanto do rumo que essa história vai tomar. Por causa do hype, né, que existe ao redor desse livro, eu fiquei com a ideia, assim, até de que poderia ser um high fantasy bem sério, assim, bem construído, assim, com um sistema mágico, né, muito bem estabelecido e tudo mais. Fiquei com uma expectativa muito grande, mas eu acho, né, que isso é uma coisa que a internet faz você pensar, mas não é bem a verdade sobre esse livro. A vibe dele realmente é contos de fadas, e esse livro aqui não se leva tão a sério, pelo menos esse primeiro livro. O mundo dos feéricos é um mundo que eu achei muito interessante, né, muito bonito e encantador, mas não é, assim, um sistema mágico, um universo mágico super bem estabelecido. Então você não pode ler esse livro aqui esperando encontrar uma coisa, né, do nível, assim, de grandes fantasias, tipo O Senhor dos Anéis, e enfim, sabe? Não é um mundo construído nesse sentido, né, a Roda do Tempo, enfim, não é um livro nessa vibe. Esse livro aqui, a fantasia é de um jeito, assim, mais lúdico, né, mais bobinho, entre aspas, mas tudo isso é de propósito por causa dessa coisa de contos de fadas. Inclusive, né, eu acho que tem alguns momentos que a gente tem mais pra frente no livro, que a gente vai ter o grande conflito da história, né, que vai envolver uma vilã, né, que ela tá presente, assim, meio que em toda a história, como uma figura oculta, né, todo mundo fala sobre ela, que é a vilã, que é a mulher perigosa, e quando ela aparece, ela é uma vilã, gente, que é super cartunesca, sabe? Ela é meio boba, assim, ela é meio biruta, meio doida. E algumas pessoas que estavam esperando algo mais sério desse livro, né? Principalmente porque o hype faz parecer, meu Deus, é uma obra-prima, não sei o quê. As pessoas podem acabar se decepcionando. Mas eu já tava na minha cabeça aquilo, contos de fadas, né? Quando eu vi que era baseado em A Bela e a Fera, eu já tava com outro tipo de expectativa. E realmente foi exatamente o que eu achava, gente. Essa história aqui não se leva tão a sério. Ela realmente, assim, é fofa, ela é graciosa, encantadora. É exatamente, né, como contos de fadas. Então, se você gosta dessa vibe contos de fadas, você vai gostar dessa história aqui. Mas não espere algo, né, super profundo e sério. Além dessa questão da fantasia, né, obviamente, por ser baseado em A Bela e a Fera, nesse livro a gente também vai ter o romance, né, e o interesse ali romântico sendo apresentado desde o início do livro, desenvolvido, né, do decorrer da história. E a gente sabe que a história da Bela e a Fera é uma história polêmica, né, porque as pessoas refletem muito e questionam muito a relação entre a Bela e a Fera, né, como um relacionamento abusivo, síndrome de Estocolmo e tudo mais. Uma coisa que eu achei interessante nesse livro, né, e que eu já percebi, é que a autora, ela tem vontade, né, de explorar esse assunto, né, refletir sobre esse relacionamento abusivo da Bela e a Fera. Como esse aqui é apenas, né, o primeiro livro de uma saga, eu acho que isso vai ser melhor desenvolvido nas sequências, mas aqui eu já senti um gostinho, assim, de que realmente ela tá indo nesse caminho, e aí eu acabei vendo algumas pessoas que já leram os outros livros falando, né, que isso realmente acontece. Os próximos livros a gente vai ter uma reflexão sobre relacionamento abusivo e tudo mais. Então, né, dentro desse livro aqui pode ter algumas cenas que você vai achar meio estranho, mas eu recomendo, assim, que você não desista de ler, porque a gente sabe, né, que isso tem um propósito mais na frente, né, que isso vai ser uma reflexão que a autora vai fazer, que eu acho isso muito legal, né? Por mais que tenha o lado leve e divertido dos contos de fadas, por ser uma obra moderna, eu acho, né, que realmente precisa refletir sobre as problemáticas que os contos de fadas traziam e fazer, né, de uma forma, assim, mais evoluída, né, mais atual e também mais feminista, né, e mais desconstruída e tudo mais. Então eu achei que isso é interessante, mas ao mesmo tempo, assim, não pense que essa história aqui é super milituda, enfim, super pra frente. Tem aqui vários clichês, né, sobre feminilidade e masculinidade aqui dentro do livro, né, também não tem muita representatividade, né, tanto étnica quanto de gênero e sexual, não tem tanta, né, a gente fica muito só naqueles mesmos personagens ali. Eu não sei se isso vai melhorar nas sequências, mas eu também não acho que é uma coisa que me incomoda, né, por mais que eu goste de livros que tem mais diversidade e pessoas diferentes e tudo mais, eu não acho, assim, eu não desisto de ler um livro só porque os protagonistas são padrãozinhos, sabe? Então, assim, eu acho que não é válido, na minha opinião, assim, você desistir de ler um livro ou simplesmente não gostar só por causa disso. Mas, de fato, eu gostaria, talvez, né, que nas sequências a autora trouxesse mais diversidade, né, para que mais pessoas possam se sentir representadas por essa história. Mas assim, gente, deixando de lado essa questão de representatividade e diversidade aqui no livro e voltando a falar sobre o romance, eu achei interessante, assim, né, que esse livro, ele é bem jovenzinho, né, ele tem bem aquela cara de YA, apesar da personagem não ser exatamente adolescente, né, ela tá no início da vida adulta, e também tem um pouco, assim, de sensualidade dentro da história. Eu não acho que daria para considerar esse livro erótico, né, não chega a tanto, mas a gente tem algumas cenas, né, de relações íntimas entre os personagens, né, que eu achei que foram escritas de uma forma que, assim, não tem tantos detalhes,
né? Então eu acho assim, pra ficar mais acessível pra leitores mais jovens, mas ao mesmo tempo, né, é uma coisa que deve ser considerada, né, se você gosta desse tipo de literatura ou não, né? Eu achei de boas, eu acho que não não torna esse livro mais interessante nem meio desinteressante, né? Foi só uma coisinha que aconteceu, não é o foco dessa história, né? Então realmente assim, não é um livro erótico, mas eu precisava avisar pra vocês, né, que tem um quê assim de sensualidade dentro da história. Mas então, né, gente, no geral, eu achei que a leitura desse livro foi muito legal. Eu sei que na internet tem gente que ama absolutamente, diz que é uma obra-prima. Pra mim, não chegou a tanto. Mas também tem gente que odeia, diz que esse livro é horrível, super problemático, super mal escrito. E eu também discordo, sabe? Eu acho que ele tem uma escrita boa, assim. A autora, ela tem um jeito, assim, de descrever os locais, né, as ambientações, os sentimentos, de um jeito, assim, que fica interessante. A gente entende onde a gente está. Mas, ao mesmo tempo, não são trechos assim muito longos, né, grandes parágrafos de detalhes e tudo mais, que é uma coisa que eu particularmente não gosto. É claro assim que eu leio todo tipo de livro, né, então se eu for ler um livro que tem muita descrição, eu não vou desistir só por causa disso, mas em relação assim a prazer de leitura e fluidez da leitura, eu sempre prefiro livros que são mais objetivos, e eu achei que esse livro aqui tem um equilíbrio muito bom, sabe? Ele não é raso, ele tem os seus detalhes, mas ao mesmo tempo não fica se alongando, né, de um jeito que fica arrastado e maçante, então eu acho isso muito bom. Eu acho que a escrita da Sarah J. Maas, ela tá assim muito acima da média em comparação com outros livros YA, né, e New Adult que eu já li, né, então acho que ela realmente é uma autora boa. Inclusive, né, eu tô com vontade não só de continuar essa série, né, da Cor de Espinhos e Rosas, mas também, gente, eu já comprei e já comecei a ler Trono de Vidro, que é uma outra série, né, escrita por essa autora. Eu lembro que Trono de Vidro, ela lançou primeiro, né? Eu lembro de ter visto essa capa, assim, esse livro, em tudo que era livraria quando eu era mais novo, assim. Eu até tinha pensado em comprar, mas eu tava começando a me cansar um pouco, assim, de livros adolescentes YA, porque tava tendo, assim, muito clichê chato, que eu não tava curtindo tanto as minhas leituras, né? Então eu acabei dando um tempo. Mas agora que eu li Cor de Espinhos e Rosas, né? Eu achei que a Sarah J. Maas, ela tem a essência legal dos livros YA, mas ao mesmo tempo eu senti que ela não se perde nas partes ruins do YA, sabe? Eu acho que ela realmente é uma autora desse estilo que está acima da média geral, né? Então por isso eu fiquei com vontade de ler outros livros dela. Eu comecei esse aqui a ler ontem, eu ainda tô, gente, é bem no início, eu tô na página 36, capítulo 5, e já tô gostando, né? Algumas pessoas dizem que esse aqui tem inspiração em Cinderela. Eu ainda tô bem no início, então não reparei, assim, muita semelhança entre essa história e o conto da Cinderela, ou o filme da Cinderela da Disney, né? Mas eu pretendo fazer vídeo, né, desse livro aqui quando eu terminar de ler, e obviamente, né, vou fazer vídeo sobre as sequências de ACOTÁ. Inclusive, eu já comprei o segundo e o terceiro livro, já chegou aqui em casa, né? Depois que eu terminar de gravar esse vídeo, eu vou lá embaixo, né, pegar as minhas encomendas que chegaram. Mas enfim, gente, aqui eu vou terminar de falar, né, sobre Cor de Espinhos e Rosas sem spoiler. Então, se você não leu esse livro e não quer saber nada, deixa esse vídeo por aqui. Eu agradeço a sua visualização, né? Não deixa de curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal se você gosta desses assuntos, né, de cultura pop, de filme, de série, de livro, quadrinho e tudo mais. Mas, né, se você já leu Cor de Espinhos e Rosas, ou simplesmente, né, se você não se importa com spoilers, fica aqui, né, que agora vai ter muita coisa interessante pra gente comentar. Gente, eu acho que essa série ACOTÁ tem um dos segredos mais mal guardados da história da literatura, que é a questão aqui do triângulo amoroso e do outro pretendente lá dela. Gente, pra mim tava óbvio. Quando eu tava lendo esse livro e o Rysand apareceu, eu fiquei, gente, isso aqui tá muito estranho, sabe? Eu acho que ela não vai ficar com o Tamlin, não. Principalmente, né, porque na internet eu via muita gente falando sobre o Rysand e pouca gente falando sobre o Tamlin. Aí eu ficava tipo, tem alguma coisa estranha aí, né? E aí, no decorrer dessa história, a gente, bem no finalzinho, a gente tem mais momentos, né, dela com o Rysand. E assim, eu sinto que no segundo volume realmente vai acabar acontecendo alguma coisa entre eles, né? E eu tô interessado nesse triângulo amoroso. Porque nem sempre eu gosto de triângulo amoroso, sabe? Eu acho que muitas histórias fazem só pelo clichê, sabe? Crepúsculo tinha aquela coisa de Edward e Jacob. E como Crepúsculo fez sucesso, todo mundo tentou copiar. Mas o que o pessoal não entendeu é que o triângulo amoroso de Crepúsculo nem existia de verdade. Porque o Jacob nunca teve chance, sabe? A Bella sempre quis o Edward. Então o Jacob simplesmente era um menino, assim, mimado e ridículo, que tava ali tentando forçar pra ficar com Bella, mas ela não queria. Né? Só que, enfim, com o sucesso de Crepúsculo, acabou ficando essa fama de tudo tinha que ter triângulo amoroso, tudo tinha que ter triângulo amoroso. E muitas vezes ficava chato e desinteressante. Mas esse livro aqui, gente, eu já percebi que quando o triângulo amoroso acontecer, eu vou gostar. Porque eu realmente senti algo, assim, diferente sobre os dois rapazes que ela tá afim, né, o Tamlin e o Rysand. Aqui ela não chega, eu acho, a ficar apaixonada pelo Rysand ainda, nem nada. Mas aquela coisa, assim, dele ter ajudado ela, né, quando ela tava no torneio lá com a Amaranta, né. Eu vi, assim, o clima crescendo, então eu tenho certeza que no segundo livro a gente vai ter mais desenvolvimento disso. E eu achei, né, que o livro provavelmente vai querer mostrar pra gente, assim, formas diferentes que ela tem de ser feliz, né. Porque a Fairy, ela nunca teve tempo, assim, de
pensar nela mesma e fazer as coisas por ela mesma. Então tá tudo sendo muito novo agora que ela tá no mundo dos feéricos, né? E simplesmente ela se apaixonou pelo primeiro cara que tratou ela bem, digamos assim, né? Porque o Tamlin, ele dava comida pra ela, né? O pessoal vestia ela bem, então ela ficou muito encantada com isso. Mas eu acho que agora que ela se transformou uma feérica, né? No final desse livro, eu acho que ela finalmente, né, vai poder se descobrir ser ela mesma, né? Com mais liberdade. E talvez ela veja que ela quer mais pra ela do que só o relacionamento com o Tamlin, sabe? Eu realmente tô sentindo que vai vir uma história interessante, né, sobre o futuro dela, e que eu acho que, apesar, né, de o foco ser o romance, também vai acabar no meio disso, né, falando muito sobre ela mesma, né, sobre a liberdade dela, as escolhas dela, a felicidade dela, a vida dela. Então eu acho que vai ser um triângulo amoroso que tem muito a agregar pra essa história, né? Eu tô muito curioso pra ver como isso vai ser desenvolvido nas sequências. Outra coisa, gente, que eu quero muito ver nas sequências é mais da irmã dela, né? Acho que é a irmã mais velha, Nesta. Acho que é assim que fala o nome dela. E assim, gente, a personagem no início desse livro, ela é super escrota, né? Super ridícula. Ela é inspirada nas irmãs que a Bela, né, da Bela e a Fera tem no conto original, né? Não no filme da Disney, ela não tem irmãs. Mas se vocês forem ler os contos originais, né? Os antigos, a gente vê que ela tinha, né, duas irmãs ali que eram meio metidas. E as irmãs dela aqui nesse livro, né, da Fairy, são inspiradas nela. E a Nesta parecia ser a irmã mais uó, assim, mais ridícula, narcisista e ruim, né, e egoísta e tudo mais. Mas aqui, né, tem um momento que a Fairy acaba voltando pra casa, que também é uma coisa que acontece com a Bela e a Fera, né, tem um momento que a Fera liberta a Bela. E aí, quando a Fairy volta pra casa, a gente vê que a Nesta, ela sabe de tudo, né, porque o feitiço lá que fazia o pessoal esquecer, mudar a memória, não deu certo nela, né, então ela lembrava do que tinha acontecido. E eu achei muito, muito incrível a reação dela, sabe? O jeito como ela tratou a Fairy quando a Fairy chegou, que ela tava meio fria e tudo mais, mas aí quando elas começaram a conversar, ela falou que sabia o que tinha acontecido. E depois que a Fairy contou tudo pra ela, né, a Nesta ficou do lado dela, né, ficou apoiando ela, apoiando o relacionamento dela com o Tamlin, né, ficou dizendo pra ela ir, né, pra Terra dos Féricos pra salvar o Tamlin e tudo mais. Eu achei muito incrível. Eu acho que eu nunca tinha gostado de uma personagem em tão pouco tempo, sabe? Porque a gente só teve um pouquinho da aparição dela no início e um pouquinho da aparição dela, né, ali quase na parte final do livro, né, no meio pro fim. E assim, são poucos capítulos, poucos diálogos que a Nesta tem, mas eu já amei essa personagem, sabe? Eu tô muito curioso pra ver como vai ser o desenvolvimento dela depois. Eu já ouvi falar, assim, né, porque assim, essa série é tão famosa que às vezes é meio difícil você fugir de certos spoilers. Então eu sei que vai ter um livro da Nesta, né, que eu acho que é o quarto livro, a Nesta é a principal. E eu fiquei muito feliz por isso, né, porque eu acho que ela é uma personagem que tem muito potencial e eu quero muito ver mais dela. Eu também quero muito ver mais desse sistema mágico, né? Como eu falei no início pra vocês, esse livro ele não foca tanto na construção desse sistema, né, desse mundo e tudo mais. É uma coisa que eu, como fã de fantasia, eu gosto muito e eu espero que, né, do mesmo jeito que a gente, enquanto leitor, sempre amadurece a cada livro que a gente lê, os autores também amadurecem a cada livro que eles escrevem, né? Então eu tenho certeza que, em relação à escrita, o próximo livro com certeza vai ser melhor que esse, né? A Sarah J. Maas, ela vai evoluir e eu espero que uma das evoluções que o próximo livro traga seja em questão, né, do desenvolvimento desse universo fictício, porque eu quero mais detalhes, eu quero entender mais, quero entender as regras, quero conhecer melhor as cortes, né, que eu acho que é uma coisa que vai acontecer, né, então assim, eu tô muito ansioso pra isso, gente, principalmente porque assim, quando eu tava lendo esse livro, eu li esse livro aqui em 10 dias, porque eu costumo ler vários livros ao mesmo tempo. Então eu não pego um livro e leio até o fim, sabe? Eu fico sempre alternando. Então, no mesmo tempo que eu tava lendo esse livro aqui, eu tava lendo O Hobbit, tô lendo Guerra dos Mundos. Então, assim, tô lendo um bando de livro ao mesmo tempo, eu sempre fico alternando. Por isso que às vezes eu demoro. Mas em 10 dias eu terminei, só que foi assim. 7 dias... 7 dias não, gente. 9 dias foi eu lendo as primeiras 200 páginas desse livro, né? Que ele tem 400 e poucas. Aí depois, né, no final de semana passado, quando foi, né, do sábado pro domingo, faltava 200 e poucas páginas pra eu terminar esse livro aqui. E eu terminei de ler tudo numa sentada só. Terminei de ler esse livro, né, de 3h30 da manhã. E assim, o que acabou me fazendo, né, ter essa euforia, assim, pra realmente terminar de ler o livro, e eu acabei lendo o final todinho, assim, de uma vez só, foi exatamente porque do meio pro fim a gente tem mais detalhes sobre a mitologia, né? No início o livro ele é um pouco lento, não lento, assim, no sentido de mal escrito e arrastado, assim, maçante, mas lento porque a personagem ainda tá ali, né, conhecendo as coisas, ela não sabe como funciona ainda, mas do meio pro fim, né, a gente finalmente começa a ter um bando de revelação, um bando de coisa mais interessante, e aí ficou muito legal. Se os próximos livros forem nesse mesmo ritmo acelerado, né, e emocionante que o final desse livro aqui teve, né, as últimas 200 páginas, eu acho que eu vou ficar endoidando lendo as sequências, né, gente? Então, assim, tô muito feliz de ter conhecido a Sarah J. Maas, né, ela é uma autora que é muito famosa, muito popular, muita gente ama ela, né, eu quero conhecer todo o trabalho dela.
Então é isso, né? Eu vou continuar fazendo vídeos aqui comentando sobre as sequências de Cor de Espinhos e Rosas, né? Sobre Trono de Vidro. E quem sabe no futuro também uma nova série que ela tá lançando agora, né? Que eu acho que é Crescent City, alguma coisa assim. Eu estou querendo, né, me introduzir no universo de Sarah J Maas. Amei essa minha primeira experiência, né? Eu acho que tem muita coisa boa vindo por aí. Mas então, gente, é isso. Caso você tenha ficado até aqui no vídeo, né? Eu agradeço muito. Não deixe de deixar o seu like, né? E também se inscrever aqui no canal para mais vídeos que eu vou lançar no futuro. É isso, gente. Até mais.